Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Meu irmão, minha irmã, nessa passagem bíblica, encontramos a história de um jovem rico que se aproximou de Jesus com uma importante pergunta sobre a vida eterna. Ele pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Esse jovem é um exemplo de alguém que apesar de aparentemente viver de acordo com a moral e os mandamentos, ainda sente que falta algo em sua vida. Ainda sente um vazio existencial dentro de si. A conversa de Jesus com esse jovem nos ensina sobre os desafios de seguir a Cristo e a verdadeira natureza do discípulo, especialmente quando se trata dos nossos apegos materiais. E olha, essa é uma parte tão delicada na nossa vida, sobretudo nos dias atuais, a questão do materialismo. E eu gostaria de, juntamente com você, analisar essa passagem, versículo por versículo, para que possamos tirar lições valiosas para as nossas vidas. O versículo 16 aqui, o jovem rico se aproxima de Jesus e diz que o texto que eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então aqui a atitude inicial desse jovem, esse jovem rico, cheio de virtudes, é muito positiva. Ele se aproxima de Jesus, o que indica um interesse genuíno em saber mais sobre a vida eterna. E interessante, ele se aproxima da pessoa certa. Ele não só reconhece Jesus como um mestre, mas também está preocupado com a questão essencial da vida. Ou seja, como alcançar a vida eterna. A busca desse jovem é uma busca legítima, mas como nós veremos, a sua visão ainda está limitada a uma compreensão superficial do que é necessário. Trazendo assim uma lição prática para nossas vidas, o fato de o jovem buscar a Jesus mostra que é importante buscarmos também respostas para as questões espirituais e eternas também. Muitas vezes nós estamos tão focados com as coisas aqui de baixo que estamos esquecendo das do alto. No entanto, é crucial que ao procurarmos a vida eterna, a nossa motivação e entendimento estejam alinhadas com a verdadeira vontade de Deus. Não é como eu quero, é como Deus pré-estabeleceu. E o versículo 17, nós encontramos a resposta de Jesus sobre o bom e sobre os mandamentos, né? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus aqui, ele começa corrigindo
a premissa daquele jovem, lembrando-lhe de que apenas Deus é bom. E aquele jovem se apresenta diante de Jesus, o chamando de bom. Ao responder sobre o que é bom, Jesus direciona a atenção do jovem para Deus, desafiando qualquer ideia que a bondade humana ou os próprios esforços possam ser suficientes para alcançar a vida eterna. Em seguida, Jesus aponta aqui para a importância da obediência aos mandamentos inseridos, contidos aqui na palavra de Deus. Então, a importância da obediência como um caminho para entrar na vida eterna. Aqui Jesus não está minimizando a importância dos mandamentos, não. Mas ele está, na verdade, mostrando e esclarecendo que a obediência verdadeira é uma questão do coração mais do que uma simples lista de regras a serem cumpridas. Por isso que é tão desafiante. Aliás, a vida eterna não vem apenas, pelo cumprimento mecânico de regras, mas, sobretudo, por um relacionamento íntimo, profundo, genuíno com Deus, que é a fonte de toda bondade. Obedecer aos mandamentos de Deus é essencial, mas deve ser uma sequência, um resultado dessa nossa intimidade com o Senhor. Essa obediência deve ser motivada por um amor verdadeiro a Ele, não como uma regra que eu tenho que ser obediente ao que está escrito, porque senão não terei direito à vida eterna. Não, isso perderia o sentido. E os versículos 18 e 19, Jesus elenca aqui esses mandamentos, né? E ele perguntou a Jesus, quais os mandamentos? E Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui o jovem pediu uma especificação, pediu que Jesus fosse mais específico, digamos assim, em relação aos mandamentos que ele deveria seguir. Jesus então cita alguns dos mandamentos, aqueles mais conhecidos, dos mandamentos dados por Deus no Antigo Testamento, especialmente aqueles que referem ao comportamento ético e ao relacionamento com as outras pessoas. Porque a lei mosaica, os primeiros mandamentos em ordem vertical, apontando para Deus, os demais em ordem horizontal, formando a cruz. Os mandamentos que Jesus menciona estão diretamente relacionados à forma como tratamos o nosso próximo e à justiça social, ou seja, são os mandamentos em ordem horizontal. O último mandamento que Jesus cita aqui é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele resume a essência da lei como vista em Mateus 22, versículos 37 a 40, onde Jesus diz que a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. A moralidade cristã e o caminho para a vida eterna envolve não apenas a obediência a Deus, mas, sobretudo, um compromisso prático com os outros, demonstrando amor e justiça. Eu não posso dizer que amo a Deus se odeio meu irmão. A Bíblia diz que eu seria mentiroso. Então, o amor ao próximo é um reflexo de que há afinidade minha com Deus. E o versículo 20, replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Olha só a presunção humana, né? Aquele jovem acreditava que já havia cumprido todos os mandamentos que Jesus acabara de mencionar. Ele se vê como alguém moralmente correto e parece estar convencido de que está perto de alcançar a vida eterna. Como que se a eternidade, se a vida eterna fosse obtida através da prática das boas obras. No entanto, sua pergunta revela que ele ainda sente que falta algo. Ele tem uma percepção de que falta-lhe algo mais profundo,
ou seja, algo que ele não consegue identificar lá no fundo, no porão do seu coração. Olha, meu irmão, minha irmã, quantas vezes, como este jovem, nós podemos ter uma boa aparência externa de obediência, de comprometimento com a palavra, mas ainda assim, sentir que falta algo no nosso relacionamento com Deus. O cumprimento das regras não é suficiente para garantir a paz eterna se não houver uma transformação interior genuína. Transformação esta que nos afina com a soberana vontade de Deus. E aí há uma adequação. O versículo 21, o desafio de Jesus para aquele jovem, disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Se queres ser de fato perfeito. Jesus, percebendo o coração daquele jovem, o desafia de maneira bem radical. Ele diz que, para alcançar a perfeição espiritual, o jovem precisaria ir além da simples obediência aos mandamentos. Ele teria que estar disposto a abrir mão de tudo o que lhe prendia, o que servia de grilhão para lhe segurar e impedir o seu avanço espiritualmente, as questões materiais, para que ele pudesse estar apto a seguir a Cristo. O chamado de Jesus vai além da moralidade. Ele toca diretamente na questão do ídolo do coração daquele jovem, o dinheiro. O dinheiro e os bens materiais. Jesus não está dizendo que a riqueza em si é um problema, mas que a dependência da riqueza é um obstáculo para o discipulado verdadeiro. 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor às questões materiais. Então, seguir a Cristo requer um compromisso total, incluindo abrir mão de tudo que nos impede de colocá-lo em primeiro lugar na vida. O problema não está na posse de bens materiais, mas no apego a essas posses. Se esses bens nos afastam de Deus ou nos tornam egoístas, precisam ser renunciados. Deus tem que ser o centro da nossa vida, tem que estar no trono da nossa vida. As questões materiais são aquelas que graciosamente Ele nos acrescenta, deve ser para nos oferecer conforto e solidariedade àqueles que precisam. E aí o jovem tem uma reação. O versículo 22 diz: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas posses, de muitas propriedades. Retirou-se triste. O jovem, diante do grande desafio de Jesus, se retirou triste, pois a ideia de abrir mão de suas riquezas, das questões materiais, era algo inconcebível para ele. O seu apego às posses o impediu de seguir a Jesus. Esse momento é decisivo. Ele prefere continuar com as suas riquezas e sua segurança terrena do que experimentar a verdadeira liberdade e vida eterna oferecidas por Cristo. Uma vida aquinhoada de bens materiais, porém sem paz de espírito. E ele voltou triste. Quando nós somos confrontados com a necessidade de abrir mão de nossos ídolos, como o dinheiro, a fama, o status, ou o conforto material, a nossa reação revela onde realmente está o nosso coração. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E muitas vezes o apego aos bens materiais nos impede de seguir a Cristo de forma plena. Hoje as questões materiais têm se caracterizado um grande ídolo na vida de muitas pessoas. A idolatria hoje é material. Pois bem, o encontro do jovem rico com Jesus nos ensina uma lição profunda sobre o verdadeiro custo do discipulado. Não basta apenas observar as leis
ou viver uma vida moralmente correta. É necessário renunciar a tudo que nos impede de seguir plenamente a Cristo. Destronar, tirar os ídolos, tirar aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Jesus nos chama a uma entrega total, sem reservas, onde Ele deve ser o nosso maior tesouro, mais do que qualquer bem material. E nós devemos refletir: será que estamos dispostos a abrir mão de tudo por Cristo? Estamos prontos para seguir a Ele, mesmo que isso signifique um sacrifício de nossas seguranças e confortos terrenos? A vida eterna não é algo que podemos conquistar por nossas próprias forças ou por merecimento. A meritocracia não funciona no reino dos céus, mas é algo que nós recebemos pela graça, ao nos entregarmos completamente, sem nenhuma reserva de domínio, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meu irmão, minha irmã, o objetivo dessa breve reflexão nesta manhã de domingo foi mostrar as implicações profundas que do chamado de Jesus para seguir a Ele, desafiando a nossa visão sobre o que é verdadeiramente importante para alcançarmos a vida eterna. É importante que paremos e façamos uma reflexão sobre esse tema. Pensemos nisso. Do amor de Cristo. Amém.